Olá pessoal, o fato político que será abordado essa semana, infelizmente, será o grave crime ambiental que assolou os 9 estados do Nordeste e manchou de óleo 2.250 quilômetros de praia. Nós aqui de Pernambuco sofremos uma segunda leva de óleo a partir do dia 17 de outubro. E essa leva de óleo, ela chegou com muita força depois de atingir pela primeira vez, no início de setembro, algumas praias do nosso estado. No entanto, o governo federal não colocou em prática aquilo que se chama o Plano Nacional de Contenção e não preparou os estados para colocar em ação aquilo que é as estruturas montadas para que um vazamento de óleo desse tipo, que deve responsabilizar a empresa que vazou, mas que até o momento, 50 dias depois, o governo federal, por 2 inquéritos da Marinha e da Polícia Federal, não consegue identificar a fonte poluidora. Por isso, não se sabe ainda se o óleo continua vazando, se o óleo já está totalmente contido e ainda continuamos recebendo notícias de vazamento de óleo em outros estados do Nordeste. O IBAMA tratou no primeiro momento como uma mancha órfã. Nós não consideramos que seria uma mancha órfã sem dono. Mobilizamos a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Rural, e já no dia 5 de setembro, na sede do IBAMA, começamos a trabalhar a possibilidade de localização dessa mancha e não sabíamos ainda a extensão que esse dano ia chegar no nosso litoral. Nesse dia 5 de setembro, nós fizemos questão de dizer que era necessário que se montasse uma força-tarefa para que pudesse fazer a localização dessa mancha e a gente tivesse dimensão do que seria ou do que viria a ocorrer. Nesse primeiro momento, o governo do estado, junto com as prefeituras, montou um protocolo com a agência ambiental e fez a limpeza das praias. No entanto, essa mancha ela começou a chegar com muita força nos estados do Rio Grande do Norte, do Maranhão, e nós tivemos aqui a última mancha no dia 25 de setembro em Pernambuco. Mas as manchas chegaram com muita intensidade em outros estados. E resolvemos então fazer o que o governo federal não fez. Pernambuco convidou todas as agências ambientais do Nordeste no dia 1º de outubro. Fizemos uma reunião aqui na vice-governadoria e o IBAMA fez informar que só tinha 100 pessoas trabalhando, não em Pernambuco, mas no Rio Grande do Norte, no Maranhão, numa emergência ambiental, para tirar o óleo, e a capitania, identificando que fez as primeiras análises do óleo e identificou que o óleo vazado em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba tratava-se da mesma fonte. Nós, então, dissemos que era necessário fazer uma notícia crime à Polícia Federal, porque a grande questão é que o óleo chegava em grande quantidade e a Polícia Federal, então, deveria ser o órgão para fazer essa identificação, além do inquérito que corria na Marinha. E o IBAMA ficaria a cargo dele fazer esse trabalho de articulação. No entanto, até o momento, não tomava a frente das ações. O primeiro movimento que o governo federal fez foi: no dia 7 de outubro, o presidente da República colocou em prática aquilo que o Plano Nacional de Contenção, que já devia ter sido colocado em prática desde a primeira notícia que a Marinha tinha, do dia 30 de agosto, foi um grupo de trabalho, Forças Armadas, Ministério do Meio Ambiente, para em 48 horas, a partir do dia 7 de outubro, 37 dias depois da primeira ocorrência, portanto, totalmente errado com o que está previsto na legislação. 60 dias depois, passados quase da primeira ocorrência do óleo, o governo federal não identificou as fontes. Esse óleo ele chegou depois do dia 7 de outubro, com mais intensidade ainda em Sergipe, foram imagens trágicas e ele atingiu a Bahia também. No entanto, essa mancha que se movimenta através das correntes marítimas, que é a corrente sul-equatorial, que quando bifurcou vindo do sul da África, essa mancha de óleo é o que explicam os oceanógrafos, inclusive da Universidade Federal de Pernambuco. Ela teve uma tendência ao norte, uma tendência ao sul, mas quando ela chega na costa da Bahia, ela faz um retorno porque existe ali o que eles chamam de um vórtex, ou seja, um redemoinho. E essa mancha, então, ela começou a se direcionar de novo a partir da Bahia pelo sul, atingindo novamente Sergipe, novamente Alagoas. E entrou uma segunda fase de ação do governo de Pernambuco, que foi preparar as cidades do litoral sul de Pernambuco, colocar em alerta todas as cidades do litoral pernambucano e, sabendo que essa mancha vinha se direcionando no sentido norte-sul, pelas informações que tínhamos, montar um sistema de monitoramento. Com a capitania, sim, a capitania local aqui, o IBAMA local, mas sob a coordenação do governo do estado de Pernambuco, que identificou quando a mancha cruzou de Alagoas para Pernambuco, através de um sobrevoo de um helicóptero da Secretaria de Defesa Social do Estado, e a primeira mancha ela foi capturada no mar, coisa que ainda não tinha acontecido nos outros estados. Como é que se captura uma mancha no mar? Você coloca boias de contenção, quando você identifica, ainda sobre os arrecifes,
não tinha como ser uma embarcação, coloca mantas para fazer a absorção e com a participação de pescadores da localidade, com o apoio da Prefeitura de São José da Coroa Grande, a primeira mancha ela não atingiu pela maré a praia de Pernambuco, ela foi pescada literalmente e a partir daí começou aquilo que foi uma das maiores tragédias ambientais também no estado de Pernambuco, aquilo que já assolava o conjunto do Nordeste. E essas manchas que foram chegando, elas numa articulação das prefeituras com o governo do estado e também com o apoio decidido da população que se comoveu, elas foram sendo retiradas na medida que iam atingindo as nossas praias. E nesse momento o governo federal então ainda não tinha chegado com a quantidade efetiva de homens, com o Plano Nacional de Contenção. Precisou que a Justiça, que o Ministério Público Federal acionasse o governo federal, a Ministério Público Federal daqui, para que o governo federal, no dia 22 de outubro, trouxesse para cá 3 ministros. O ministro da Defesa, inclusive, teve aqui uma conversa com o governador de Pernambuco, dizendo que não conhecia ainda a extensão dos danos. O presidente em exercício, Mourão, destacou 5.000 homens para poder ajudar nesse processo, mas identificamos que o tempo que se demorou causou também grandes danos e prejudicou muito esse processo de contenção de óleo. É necessário, então, que se tenha clareza que quando se tem um Plano Nacional de Contenção, ele precisa ser colocado em curso, porque a indústria de petróleo no Brasil ela movimenta bilhões de reais. Esse plano ele foi construído a partir de experiências, desde o primeiro vazamento de petróleo que tivemos em 1976. Ele é uma legislação que foi decretada em 2013 e o governo federal não utilizou dos instrumentos, não teve competência para utilizar a execução desses instrumentos. E isso fez com que os governos dos estados, com que as prefeituras tivessem que agir e se organizar, como fizemos aqui, e cobrando do governo federal que ele colocasse toda a expertise da indústria do petróleo, que tem lá seus contratos para poder fazer essa ação, colocou em risco a vida de milhares de voluntários que entraram em contato com esse óleo no sentido de tentar ajudar nesse processo, e essa responsabilidade ela tem que ser cobrada do governo federal. E o dano ambiental ele vai ter que ser remediado. O governo de Pernambuco já anunciou 2,5 milhões de reais para estudos com as nossas universidades e como fazer esse processo de remediação, mas o que nos causa maior estranheza ainda é que o governo federal ainda não sabe as causas, não sabemos ainda, estamos dimensionando a extensão desses danos e não sabemos quando isso irá parar. Por isso, é necessário que se extraia a consequência desse grave crime ambiental que assolou o Nordeste e que ainda está em curso. É necessário que se coloque para o governo federal, que se mude essa situação, porque a incompetência, a incapacidade e o descaso não serão mais admitidos pela população brasileira.